Alô mundo, que a paz esteja convosco. Olha eu aqui de novo, falando da palavra de Deus. Na verdade eu queria ler hoje com vocês Atos capítulo 7. E eu queria ler com você a partir do versículo 47. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E eu vou ler com vocês o capítulo 47. Louvado seja Deus. Que diz assim: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vosso pai, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste as leis por ordenança dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita dele. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Deus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Estevão é, sem dúvida alguma, um grande exemplo para nós seguirmos, não é? A referência de qualquer cristão é Cristo. Isso é desnecessário a gente falar, não é? Tem coisa que depois os outros fazem comentário. Oh, pastor, mas Cristo não é a referência central do Evangelho? Pastor, né? Tem gente que eu não sei por que faz essas coisas. Mas nós temos exemplos, né, dentro da Bíblia Sagrada, como nós temos exemplo na vida cotidiana. Eu espero que você, onde você congregue, tenha exemplos a seguir de boas atitudes, exemplos, pessoas que são referenciais na obra de Deus, para que você possa também trilhar os caminhos que ele vem trilhando, né? Paulo chega a um ponto de dizer: ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, nós temos que ter essas pessoas, né? Essas pessoas que são fiéis, que louvam a Deus, enfim. Estevão é um desses exemplos, pelo menos para mim. E o que acontece? Nós vimos a eleição dos diáconos, né? Foram separados alguns, e aí entre eles está Estevão, e eles vão contar o que acontece com Estevão, que os sacerdotes, na verdade, o procuram lá no começo, né? Disse o sumo sacerdote: porventura é isto, né? Eles prendem lá os homens, na verdade, e aí ele vai dizer isso, né? Ele vai começar no verso 2 fazer uma pregação. E olha que interessante, irmãos, para vocês que são, eu não sei se posso chamar de separatista, não sei nem que nome se dá isso, por causa que é uma falha minha isso, né? Eu deveria saber. Mas existem pessoas que não valorizam o Velho Testamento, né? Elas dizem que ele foi abolido, eles dizem que o Velho Testamento era só para os judeus, enfim, né? Eu acredito na Bíblia toda, né? De Gênesis a Apocalipse, eu acredito nela. Eu tenho a consciência de que por virtude das mudanças sociais que tivemos, que sofremos, da própria mudança da vida em si sobre a face da terra, a forma de viver mudou. Então, por conta dessas mudanças, algumas coisas ficaram obsoletas, não é? Alguns rituais, alguns costumes da Bíblia Sagrada não seria inviável, né? Como, por exemplo, o sacrifício de animais que Jesus
acessou o sacrifício, né? Fazendo um sacrifício eterno. Então, algumas coisas a gente sabe que mudou, mas eu creio nela, né? Creio que é verdade de Gênesis e Apocalipse, e isso para mim não muda. Algumas pessoas vivem só do Novo Testamento e dizem que isso basta. Eu, particularmente, diria que elas estão enganadas, não é? Eu não quero te sentenciar aí para o inferno, porque a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, né? Mas o que nós vemos aqui é Estevão, e ele vai começar a pregar, né? Se você tiver curiosidade, que ele vai começar, ó, varões, irmãos e pais, ouve, Deus da glória apareceu a Abraão. E desde Abraão, ele vem mostrando algumas coisas de que aconteceram na vida dos homens de Deus, situações de como as pessoas muitas vezes foram repetidas as atitudes, né, de negligenciar, de não dar crédito àqueles que Deus tinha chamado. E ele vai pregando isso, e é claro, cada vez que ele vai falando dessas coisas, as pessoas vão se incomodando, né? Por exemplo, você vai pregar hoje numa igreja que as pessoas são acostumadas nessas coisas do inferno, de fazer intriga, né? Onde o pregador diz assim, olha, irmãos, né? Deus revela aqui que tem uma irmã que tem inveja do seu sapato, a irmã tem inveja dos seus cabelos. Não é que não exista isso, mas a Bíblia diz que semear a intriga é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Por que que ele próprio faria isso? Se ele abomina, não é? Não faria sentido nenhum Deus usar uma pessoa para falar isso, para fazer uma coisa que ele abomina, e também não vai edificar a fé em nada dessa irmã. Até porque se a mulher tem inveja do seu sapato e do cabelo que você faz lá no cabeleireiro, então não é nem das coisas de Deus que você está sofrendo, é pela sua própria vaidade. Não teria peso de glória nenhum para você. Eu não sei o porquê que Deus faria isso, tá? Ah, pastor, você não acredita? Não, não acredito nesse tipo de revelação, não acredito nesse tipo de profecia, não tenho base bíblica para crer, eu tenho base bíblica para descrer. E é por isso que eu não creio, porque eu tenho base bíblica para não crer, não é? Então, a gente vê essas coisas. E quando você vai num lugar que está acostumado com isso, que você começa a dizer, ó, irmãos, pagar preço é coisa de idólatra, é coisa de pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, né? Porque, na verdade, a salvação é graciosa, né? Graciosa, é de graça, nós não fazemos por merecer, nós não podemos dar nada, né? Como disse a palavra de Deus, o que daria ao homem pela sua salvação? Nada, não tem nada que eu possa dar que justifique a minha salvação. A minha salvação só é possível porque Cristo veio à terra, nasceu por ventre de mulher, cumpriu o seu ministério, cumpriu a justiça de Deus sendo batizado, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Por isso a minha salvação, ela é possível, por isso a sua salvação, ela é possível. Eu não pago preço pela salvação, eu não pago preço por essas coisas, porque o meu evangelho, o evangelho de Jesus, o Cristo, é de graça. Não é? Os dons é de graça, favor imerecido. Se você paga, você merece. Né? Você tem um dinheiro, você entra numa concessionária lá da Ferrari e você pode ter o valor lá, seja num Pix, seja num cartão, seja em papel ali na hora que você for fazer o negócio. Você paga, você então recebe o carro, não é graciosamente, não é imerecidamente, você merece, você pagou, por isso é seu. Então os dons a gente não paga preço, o dom é gracioso, vem de graça. E quando você começa a pregar sobre essas coisas em um lugar que as pessoas estão acostumadas a se vangloriar, a se colocarem acima, não, irmão, eu pago preço. Irmão, aí sabe o que acontece? Essas pessoas começam a olhar como esses homens começaram. O Estevão está lançando na face deles a incredulidade, os erros doutrinários que eles estão cometendo. E aí eles começam a ficar revoltados. Então, nós hoje vivemos a mesma situação de Estevão. Qualquer um que queira pregar a verdade numa geração que está corrompida, né, as pessoas chamam de homocentrismo, né, onde o homem é o centro, onde o culto é para o homem, onde as motivações cultuais, as campanhas cultuais são
justamente para agradar a homem, e você vem pregando contra isso, vem mostrando que nós estamos errando diante disso, que nós precisamos voltar ao evangelho puro, ao evangelho verdadeiro. Nós estávamos nos estudos agora aprendendo sobre poder, sobre cura, sobre libertação, coisas que as pessoas parecem não conhecer mais. A igreja pentecostal hoje não se ouve mais falar disso, né? E quando se ouve é de alguém longe que a gente não pode nem ir testificar. E que isso deve ser um cotidiano, uma prática normal no nosso dia a dia, né? Dentro da igreja, todos os cultos deveriam acontecer conversão, deveriam acontecer cura, deveriam acontecer milagre, mas não acontece. E aí vai uma palavra dura. Por que não acontece? Por causa da nossa pequena fé. Ou até por causa da nossa fé errada. Porque não adianta eu ter uma fé muito grande, não adianta eu ter uma fé com muito vigor, se minha fé está baseada em coisas erradas. Por exemplo, a questão de pagar o preço do dom, a questão de pagar o preço para ser crente. Se você paga preço, anula o sacrifício da cruz. Você pode ter uma fé enorme nisso, não vai surtir resultado. Por quê? Porque você está crendo em mentiras. E se você crê em mentiras, crê no diabo, não crê em Jesus. E essas coisas precisam ser explicadas. Então, o Estevão ele vai lançar sobre isso. Ele pega o Velho Testamento e ele vai explicar para os judeus no Velho Testamento o porquê que eles negaram Jesus, o que a Bíblia falava sobre Jesus, as evidências bíblicas do que aquilo que eles estão pregando agora. Então o Velho Testamento não foi descartado pela igreja primitiva. O Velho Testamento serviu de base para a explicação que na verdade não existia no Novo Testamento. Isso foi criado depois, né, nos concílios da vida. Não existia. As escrituras, quando você lê na Bíblia para que se cumprisse as escrituras, está justamente falando do Velho Testamento. Então, para esses irmãos que querem anular o Velho Testamento, o meu conselho é reveja a sua fé, né? Veja de onde você baseia isso. Qual é o ponto crucial para que você acredite nisso? Qual é a base bíblica que você tem para acreditar que o Velho Testamento foi anulado na morte de cruz, né, da morte da cruz? Onde é que isso se encontra? Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, a gente vive pela graça, não precisa observar a lei. Mas isso está baseado em quê? Em qual texto nós temos base para dizer que nós não precisamos mais viver pela lei? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação não é pela lei, não é pela graça, porque ninguém pode ser salvo pela lei. Não tem discussão sobre isso. Mas uma vez agraciado, uma vez cheio do Espírito Santo, é inevitável, você vai praticar a lei. Você vai praticar aquilo que a palavra diz. Se você é um crente e até fala em línguas, corre pelas paredes, mas você não tem o desejo de ser purificado pela palavra de Deus, se você não tem o desejo de andar conforme a palavra de Deus, então você é um crente em quê? O espírito que sai em você está fazendo o quê? Você correr pela parede? Lembrando que Moisés chega diante de Faraó, pega a sua vara, joga no chão, transforma em uma serpente. Os encantadores lá também fazem a mesma coisa, não é? Então, para que eu tenha certeza que esse Espírito que habita em mim é santo, eu tenho que ter prazer na santidade. O que é que santifica o povo de Deus? Só o Espírito? Não, o Espírito me dá força e me conduz para que a palavra me santifique. Foi até uma oração que Jesus fez em João 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De que palavra que ele está falando? Da revelação de Apocalipse? Não, nem tinha. Da primeira carta aos Coríntios, do clássico de aos Hebreus, não existia essas coisas. De que palavra que ele está falando? Do Velho Testamento. Ele está dizendo, santifica-os pelo Velho Testamento. Então, se você quer viver de uma maneira a não dar crédito, eu não posso decidir sua fé. Eu não posso mostrar, né? Mostrar eu posso, eu não posso fazer você obedecer aquilo que a palavra diz. Eu posso expor, eu posso dizer qual é o caminho, mas seguir, aí vai depender de você. Então, o que Estevão fez foi isso.
ele foi falando sobre as coisas condizentes. Ele usa o Velho Testamento, ele começa lá em Abraão e vai andando, falando das coisas, das formas que foram acontecendo. Isso vai gerando ira nas pessoas, não é? Isso vai gerando ira nas pessoas. E aí o que acontece? Eles vão então ter um desejo de matar. Veja que o verso 55 diz assim, ó, ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram a uma contra ele. O que acontece? Estevão está tão cheio da glória, né? Está tão cheio da virtude, tão cheio de poder, que ele está vendo Cristo. Os homens estão ali querendo matar. Os homens estão indo contra ele. Mas ele não está dizendo: sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda. Se tocar em mim vai cair. Ele não está fazendo nada disso, meu querido. Ele tem um foco. Ele quer ver o Senhor. Ele quer ver Deus. Então ele vai ser conduzido ao Espírito Santo. Para quê? Para ver Deus. Ele não tem uma palavra de maldição, né? Assim como Moisés quando lutou pelo corpo, assim como Miguel quando lutou pelo corpo de Moisés não ousou ter palavra de blasfêmia na sua boca, Estevão também não tem, né? Tem pessoas que não podem ouvir um comentário contrário àquilo que ela pensa, que já esbraveja, sabe? Que já fica intimidando, que se faz favorito, esses postzinhos de internet, né? Quem tocou em você? Não sei quem te perseguiu. Irmãos, essas coisas já foram bem esclarecidas para todo servo de Deus. Você vai servir a Deus, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser apedrejado, e qualquer servo de Deus hoje está pronto. Se você não está pronto para isso, se converta, e é simples. Mas Estevão não tira o foco. Estevão quer ver Deus. Ele não vai ficar perdendo tempo reagindo às atitudes dos homens. Ele tem o Espírito Santo que move sobre a sua vida. E quando eu paro para combater os homens, quando eu paro para ficar discutindo com os homens, principalmente quem se mostra claramente não ter o Espírito de Deus, não é ele que vai ser diminuído. Não é? É eu que vou perceber que eu estou me enganando. Porque se eu tenho fé em Deus, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não fico revidando as palavras contrárias a mim. E ninguém precisa concordar comigo. Não é? Ninguém precisa concordar comigo. Então qual é o motivo de você vir pregar, Alexandre, se você não quer que ninguém concorde? Opa, eu não disse que eu não quero que ninguém concorde. Eu disse que ninguém é obrigado a concordar comigo. Não é verdade? Agora, eu fico muito em paz. Por que eu fico muito em paz? Eu queria que uma multidão acreditasse, é claro. Eu quero alcançar uma multidão. Eu venho fazer as lives porque eu quero alcançar milhares de pessoas e, se Deus permitir, milhões, por que não? É uma visão que eu tenho, é um desejo que eu tenho em meu coração. Estou errado de pregar a palavra para milhões? Não vejo isso. Agora, eu tenho uma certeza daquilo que Deus usou já uma vez para falar com o profeta. Ele disse assim, quando eu mandar falar, fale. Pronto. Quer ouço, quer deixe de ouvir. Eu tenho responsabilidade de converter alguém? Não. Eu tenho responsabilidade de conduzir alguém por um caminho que ele não queira ir? Não. A minha obrigação é falar. Falar da verdade. Ensinar o caminho da verdade. Se as pessoas vão mudar as suas condutas, se as pessoas vão fazer melhores as suas veredas, se as pessoas vão olhar para a Bíblia Sagrada e vão ter um relacionamento com a Bíblia Sagrada de forma, essas heresias, essas apostasias, essas doutrinas de mentiras, de engano, não conseguirem infiltrar em sua mente, em seu coração, isso aí já não é responsabilidade minha. Jesus nunca fez isso. Jesus simplesmente pregou. E alguém acreditou e seguiu ele. Então eu não tenho que ficar ali, sabe, debatendo. Eu acho incrível isso, que as pessoas se acham servos de Deus e ficam debatendo aí com pessoas que, meu Deus do céu, tenho até medo. E aí então é cheio de Deus. E aí vão colocar ele para fora, vão apedrejar, ele vai morrer. Mas tem duas coisas que ele vê que é legal. Verso 60 diz assim: pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Primeiro 59. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Não está dizendo Senhor, cobra.
Não, Senhor, toca lá, Senhor. Senhor, faz porque tem que saber que eu sou teu filho, o predileto de Deus. Não. Ele diz assim, Senhor, 59, recebe o meu espírito. É hora de eu morrer, Senhor. Não mata ninguém, não. É hora de eu partir. Está chegando a hora de partir. Não é? É hora de partir, Senhor. Me leva, me conduz, recebe o meu espírito. Se essas coisas que o Senhor permitiu, se essas pedras estão me atingindo porque o Senhor permitiu, o Senhor recebe o meu espírito. O meu corpo já não é mais tão importante assim, Senhor. Não é? Morrer para mim é ganho. Vivi, aceitei viver como Cristo, agora morrer para mim é ganho. E ele tem paz disso. Ele não está fazendo uma oração para Deus dar o livramento, não é? Por quê? Porque foi para isso. Não lembra quando Jesus está ali ensinando as coisas, e Pedro diz assim, mas tem dó de ti mesmo. E Jesus vai falar, não, Pedro, foi para isso que eu vim. Eu vim para passar por isso mesmo. Eu sei o que me espera. Eu sei o martírio que eu vou ter que passar. Eu sei como vai ser difícil os momentos finais da minha vida. Mas eu vim para isso. Eu escolhi vir aqui por isso. Eu não estou enganado. Que é Estevão, eu vou morrer, mas eu sei que eu vou morrer. Eu sei, é uma consequência da obra de Deus na minha vida. E eu me sinto honrado, porque Deus vai permitir que eu morra por amor a Ele. Não é porque eu me meti numa confusão, não é porque eu enganei ninguém, não é porque eu fui um trambiqueiro, não é porque meu mau testemunho está sendo perseguido. Não! Eu estou morrendo porque eu estou pregando a verdade. Eu estou morrendo porque eu estou denunciando os fraudulentos. Eu estou morrendo porque a palavra de Deus é viva na minha vida. Aleluia! Então, Senhor, recebe o meu espírito. Qual é a hora que o Senhor vai vir me buscar? Eu não sei. Mas e você? Está pronto para isso? Eu espero começar a me preparar, né? Já venho fazendo isso, porque depois de uma certa idade, essa certeza de que Ele vem a qualquer momento começa a crescer em nós. Então eu já tenho procurado deixar tudo mais ou menos, né? Porque Deus mandou o profeta ir lá em Ezequiel e diz assim, arruma a sua casa porque você vai morrer. Ou seja, não deixa trabalho para os outros, não. Então eu já tenho procurado aqui dar uma ajeitadinha em algumas coisas, né? Para que quando eu morrer não haja tanto problema para os meus filhos, para minha esposa. Então a gente já está meio que se preparando para partir, não é verdade? Mas que hora vai ser isso? Eu não sei. Pode ser agora. De repente vocês estão me assistindo aqui, só vê meu corpo cair morto, né? E eu quero que Deus receba o meu espírito. Eu quero ter a certeza da minha salvação. E aí é isso. E aí ele põe de joelho e ele diz, Senhor, não cobre deles esse pecado. Olha só que duas coisas que a gente vê acontecer na vida de Jesus, né? O viver em Cristo. Quando eu vivo em Cristo, as minhas atitudes são parecidas com a vida de Jesus. O que nós estamos lendo sobre Estevão está dando testemunho de que ele verdadeiramente viveu e está morrendo como Jesus. Ele não está se levantando, ele não está se agitando porque as pessoas estão atacando pedra nele, ele não está se debatendo, ele não está gritando, Senhor, por que isso, Senhor? Entra com providência, Senhor, eu não aceito, eu não sei o que, essas babazeiras, essas bobagens aí, vai quase que não sai a palavra, baboseiras que eles ficam inventando, sabe? Você tem que dizer ao Senhor, olha, eu não aceito isso. Gente, eu entreguei minha vida para Jesus e o que Ele quiser fazer com a minha vida é problema dele. Ele vai fazer o que Ele quiser. Sabe o que eu sou diante dele? Um barro na mão do oleiro. O barro não determina como vai ser o vaso. O barro não determina que obra vai ser realizada. É o oleiro quem faz essas coisas. Então, se Deus permitir, glória a Deus por isso. Vai ser apedrejado? Aleluia! Que eu esteja pronto para isso. Eu vou morrer de que forma? Eu vou pregar a palavra em algum lugar e alguém vai me expulsar da sinagoga e vai me dar um tiro na cabeça?
Glória a Deus por isso. O Senhor vai me enviar na janela 10:40 para pregar a países ainda onde ainda matam cristão. Glória a Deus por isso. Quero estar pronto. Quero estar pronto para chegar lá e pregar o evangelho da paz. E se eles me prenderem, me quiserem me matar, eu quero estar pronto na hora de sentir, não é verdade, o estupindo lá do tiro. Na hora que eu ouvir o barulho, se der tempo, eu nem sei se dá tempo, mas eu quero estar pronto para dizer assim: Pai, não cobre deles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Eles nem sabem com quem que eles estão mexendo de verdade. Eles estão achando que estão me matando, mas eles estão mexendo com o Senhor da glória, não é? Eles não entendem que se matar um crente não para a obra de Deus. Se matar um crente não acaba com o evangelho. Matar um crente, sabe o que acontece? O diabo sabe disso hoje, né? É por isso que ele mudou as estratégias contra a igreja do Senhor. Fica envaidecendo os irmãos em vez de perseguir e matar. Porque ele percebeu que matar crente dá um trabalho terrível para o inferno. Porque cada vez que um crente tem coragem de chegar ao martírio, cada vez que um crente chega ao leito de morte e que enfrenta a morte em nome de Jesus sem blasfemar, glorificando a Deus, rendendo a Deus o seu espírito e pedindo, clamando pelas almas, ele está morrendo apedrejado por almas que ele quer que sejam salvas, e ele está dizendo assim: Senhor, não acrescente esses pecados a eles. Ele sabe que a obra do Calvário é perdão, gente. Queira Deus me achar assim, se eu precisar passar por isso, não é? Ver a pessoa armada dizendo assim: Alexandre, eu vou te matar, porque você não quer deixar de falar no nome de Jesus. E eu dizendo assim: Senhor, olha, não cobre dele isso. Assim, ele não sabe o que faz, Senhor. Se ele soubesse, ele aceitaria o Senhor e ia me querer vivo. Mas não, ele é uma pessoa que está tomada por um engano. E o Senhor faça com que isso não seja acrescentado à sua lista de pecados. Não é? Será que a gente teria coragem disso, irmãos? De ser afrontado? Eu já ouvi falar de irmãos que apanharam, eu já ouvi irmãos falar que foram vítimas da violência perto da sua residência, que os irmãos jogavam pedras. Já ouvi falar de irmãos que foram muitas vezes, né, agredidos por pregar a palavra. Eu conheço uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo quando ela chegou em casa falando em línguas, tomou um tapão na face, né? Gente, é difícil. Jesus não chamou a gente para viver no mar de rosa, não, irmãos. Essa vaidade desse evangelho moderno, sabe, que tudo vai bem, que todo mundo vai te querer, você vai ser queridinho do povo por pregar a palavra, sabe, que as pessoas vão ficar te levando para ficar comendo em restaurante. Essas baboseiras todas, irmãos, você tem que parar, sabe? Nós somos chamados, e glória a Deus se Ele nos achar digno de sofrer pelo seu nome. Glória a Deus se Ele nos achar dignos de sermos perseguidos e caluniados por amor ao nome de Jesus. Glória a Deus se Ele permitir que as pessoas se levantem até com agressão física sobre nós pelo pregar a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu não espero menos que isso. Na verdade, às vezes eu oro a Deus e eu fico pensando: Senhor, eu sou tão falho, ninguém se manifesta contra, eu sou tão falho, Senhor, as pessoas não perseguem, não estão fazendo campanhas, né, para me assassinar, Senhor, o que está havendo comigo? Cadê a minha falha? Onde que eu estou errando? Será que eu já me acomodei com essa pregação de evangelho, Senhor, que é fragilizada, essa pregação de evangelho sem graça, sem sal, sem luz, um evangelho que não transforma, que não mexe com o caráter das pessoas, que as pessoas não se sentem constrangidas a mudar, que as pessoas não se sentem constrangidas a olhar para si e reconhecer em si o mal. Elas vivem numa vaidade, não é? Uma vaidade enorme, mesmo dentro das igrejas. As pessoas vão para a igreja e se sentem privilegiadas. Algumas pessoas, esses tais simpatizantes da graça, não é? Simpatizantes do evangelho, pessoas que vão para a igreja e se acham todo poderosos, chegam lá e querem fazer qualquer coisa. Irmãos, está na hora de a gente parar com isso, né? Estevão, ele prega aqui no capítulo 7 e ele vai denunciar isso. E ele vai dizer assim: ó, esse que vocês traíram e mataram, não é? A igreja hoje, eu preciso dizer isso, irmãos, a igreja hoje tem traído Jesus. A gente ler sobre Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, né?
um guisado, a gente fala prato de lentilha, um guisado, mas na verdade hoje nós trocamos Jesus por muito menos, né? Por muita vaidade. Eu troco Jesus por qualquer clique que vai me colocar numa rede social destacado. Eu negocio a fé. Eu deixo de falar a verdade porque a verdade não é muito atraente, não é verdade? Eu deixo de falar a verdade para ficar fazendo pregações de autoajudas, né, didáticas. Não é que a autoajuda é errado. Se você consegue levar a pessoa a se cuidar, a se tratar pela palavra de Deus, glória a Deus por isso. Isso não é errado, não. Mas é uma palavrinha, sabe, motivacional, de que não tem problema não, você não tem compromisso com Deus, você não ora, você não consagra a sua vida, você não quer saber da Bíblia, mas glória a Deus, Deus vai dar um jeitinho de te encaixar lá no céu. Vai não, acorda, isso é mentira, isso é engano. Se você quer ir para o céu, irmãos, você precisa verdadeiramente entregar sua vida para Jesus. A conversão quer dizer isso, não é? Que é o que Estevão está tentando mostrar para esses homens. Não é conhecer textos de escrituras porque eles conheciam. Estevão mostra isso muito bem quando expõe as escrituras a eles, não é? Não é um título ministerial, né? Um cargo eclesiástico. Esses homens tinham cargos, eles eram sacerdotes, levitas, não é? Eles eram os administradores do templo. Então isso não podia salvar eles também. Mas ele era um homem que tinha entregado a sua vida a Jesus. E que estava disposto a morrer pelo amor a Jesus Cristo. Aí eu tenho que deixar uma pergunta para você, para nós finalizarmos aqui, não é? Nós vamos depois falar do Evangelho, né? A Felipe vai levar o Evangelho a Samaria, vai ser o canal para isso. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho de Cristo? Você está disposto a ser uma pessoa não muito bem aceita? Às vezes nem pelos irmãos, né? Porque os irmãos de Jesus viviam zombando dele. Você está disposto a isso, de verdade? Você está disposto a mudar o seu jeito de ser para ser semelhante a Jesus Cristo? Você está disposto a se converter de verdade? A deixar Jesus mudar os seus pensamentos, as suas atitudes? Porque se você não estiver disposto a essas coisas, a fé cristã não é para você. Se você quer ir para a igreja e viver do jeito que você é, eu sempre fui assim, se você tem esse pensamento, a igreja evangélica não é para você, não é? Se você não consegue se submeter às ordens do seu ministério, do seu pastor, presidente, a igreja evangélica também não é para você. A não ser que ele esteja fora da Bíblia, mas aí você precisa então sair dessa igreja e orar para Deus preparar um lugar onde o evangelho de verdade seja pregado, não é? Mas se não for assim, o evangelho é para quem quer mudar, é para quem tem consciência de que o pecado não é a coisa que o outro faz, o pecado é o que eu faço, né? O que me subjuga a uma sentença de inferno não é o pecado do meu irmão, é o meu próprio pecado. E é o único que eu posso corrigir. Então o evangelho é para isso, é para que tome consciência de que não é facinho, não é. Se fosse fácil, os covardes também entrariam no reino do céu, irmãos. Então, por que os tímidos e os medrosos não vão entrar no reino do céu? Porque não é fácil, não é? O reino do céu é tomado à força. Então, não é para qualquer um. Devia ser, qualquer um é capaz de praticar isso. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem colocar Deus acima de tudo. As pessoas não querem andar segundo os conselhos da palavra de Deus, não é? E você pode dizer assim, pastor, mas você está julgando pessoas? Não, eu estou falando de uma realidade. Né? De uma realidade. Pega aí, vai, onde você mora, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vai, pega aí da onde você mora, o lugar que você mora, pega um raio de 5 quilômetros. Eu não sei se você consegue ter noção dessa distância. Mas pega o seu bairro. Quantas igrejas evangélicas tem no seu bairro? Todas essas igrejas, elas foram, elas nasceram no coração de Jesus
Deus tinha realmente esse plano. Elas cumpriram alguns princípios para que fossem abertos. Por exemplo, o homem que abriu essa igreja, né? Os homens que abriram, eles eram todos servos de Deus, piedosos, todos tinham um bom testemunho para abrir essa igreja, ou eles eram membros de outra igreja e fizeram uma reunião num dia, no outro já estava com o ministério a caminho, não é? Brigaram com o pastor e abriram uma igreja. No meu bairro tem algumas assim, então não pode dizer que é de Deus isso, não é? São pessoas que estão na igreja, mas não querem se converter a Jesus, não querem caminhar da forma correta. O que a gente pode fazer? Nada, não é? Deus permite isso, quem somos nós para tentar impedir? Eu só posso dizer que eles estão errados. Estão errados, puxa vida, eles vão perder o rumo que eles estão achando que estão trilhando, não é? Mas em nós, irmãos, nós estamos dispostos a isso, nós estamos dispostos a praticar o bem, a assistência social, não é? Igreja sem assistência social, irmãos, puxa vida, está no fio da navalha, não é? Igreja que não tem a partilha entre os irmãos, né, que não consegue fazer uma refeição junto, né? Tem tanta coisa, irmão, que é de assustar, de arrepiar. A igreja tem 200 membros, mas não consegue reunir os 200 membros para fazer uma refeição sem que haja a denúncia de que o Espírito Santo não está ali, né? Como é que o Espírito Santo denuncia isso? A gula de uns, né? O privilégio de outros. Então, essas coisas assim são terríveis, né? Nosso pastor hoje estava lembrando sobre os cultos de oração, né? Os cultos de cura. Gente, quem quer ir no culto de oração? Sinceramente, vai. Quem tem o prazer de estar orando diante do nosso Senhor? Então, o quanto você está disposto a isso? E aí a gente vai aprendendo e a gente vai ficando cada vez mais sob uma pressão. Eu obedeço a Deus e vou fazer o que a Bíblia me ensina, ou eu vou continuar me enganando. Porque aqueles que dizem assim, Senhor, em teu nome nós fizemos, curamos, profetizamos, esses são crentes dentro de igreja, mas não são servos de Deus. Ah, pastor, como é que você acha que é crente? É crente porque eles estão fazendo coisas em nome de Jesus. Eles acreditam que isso é verdadeiro, eles acreditam que o que eles estão fazendo é um trabalho para o Senhor, mas o Senhor não conhece eles. Por que não conhece eles? Porque eles praticam iniquidade, porque a fé deles não é bíblica, porque a fé deles não é conforme a palavra de Deus, porque eles não têm coragem de viver a palavra de Deus, eles não querem, eles ficam adaptando, sabe, dando um jeitinho. Tem tanta coisa que não daria tempo para falar hoje. Mas e aí? Você está disposto? Está disposto a morrer? Já deveria ter morrido, né? Nós deveríamos já estar morto para isso. Mas será que nós estamos dispostos mesmo a nos entregar? Pense sobre isso. Eu quero agradecer a presença de todos, suplicar a oração de vocês para que me seja dada a palavra com confiança, no abrir da minha boca, e que essa palavra seja verdade, justiça e amor, e que provenha realmente do Espírito Santo para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que vocês orem, né, pelos necessitados. Há muita necessidade de oração na igreja e na face da terra. E quero desejar a todos uma boa noite de sono, um bom descanso, que você encontre a restauração, né, corporal nessa noite de sono, que, querendo Deus, possa te dar um bom sonho, quem sabe até um sonho profético, para que você acorde amanhã em condições de dobrar o seu joelho em angústia para saber o que ele significa e que você viva em paz, né? Leia a palavra de Deus, examine, ouça bons pregadores, né? Eu não venho aqui como pregador, eu venho aqui como alguém que tem prazer em falar da palavra de Deus, apenas um curioso. Mas ouça bons pregadores, nós temos bons mestres na palavra de Deus, né? E faça isso, ouça, cresça na graça, cresça no conhecimento. Amém? Um beijo no coração de todos, até amanhã às 22h30, se Deus assim nos permitir.